Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao canal A Jovem Política Podcast. E hoje eu tenho o prazer de anunciar um convidado mais que especial. Apesar de não ser os políticos que a gente traz aqui tradicionalmente, ele é um cara que nunca se absteve de falar de política, tratar de política na cidade em que ele mora. E hoje ganhou uma repercussão enorme com o humor, mas é um agente político da cidade de Parnamirim. Sim, por que não? Seja muito bem-vindo, Tiago Dionísio. Estamos na área, pessoal. Vamos aí arregaçar a boca do balão. Valeu, cara. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo. É isso aí. E para começar, eu já quero pedir para você falar rapidinho, um pouquinho, já de como foi a sua candidatura a vereador em 2020. O povo quer o mago, encheu o saco. O povo quer o mago, o povo quer o mago. O bordão foi duro de muito ouvir. bacana, viu? E fala um pouquinho pra gente que você foi candidato pelo Solidariedade. Isso. Como foi? Rapaz, no tempo eu não tinha estourado ainda, né? Então as condições não eram das melhores, né? E aí a gente achou massa a campanha pelo jeito que foi e a repercussão que deu, né? E apesar da frustração da gente não ter ganhado, né? Em certo momento ali pelo tamanho, né? Da campanha voluntária, né? Que todo mundo era mais amigo e a galera que já acompanhava o meu trabalho, né? E mesmo assim não deu. Assim, conseguimos 1.020 votos, né? Teve candidato que com menos conseguiram entrar por causa do coeficiente, né? Por causa que estava em outros partidos, então foi meio que um azar também, assim, de estar no partido. Se a gente tivesse em outro, a gente teria Talvez entrado. Né? Naquele tempo ainda era aquela tipo de coligação que era por... Tinha coligação. Era diferente, né? Porque hoje... Não, já era 2020 já era... não tinha coligação, era só pelo partido, né? Então se eu tivesse em outro partido... Teve você, teve o Léo Souza também. Que também. Léo Souza é o mesmo cara. Foi um dos candidatos mais votados, só que a coligação dele não foi suficiente. Não deu pra se eleger e infelizmente também não deu pra engordar muito. Quer dizer que se ele sair candidato, aquela desgraça daquela música continua. Não, brincadeira, a música é boa, tão boa que a gente lembra até hoje. Aí a gente bota, o povo quer o gordinho, você engorda. Assim. É duro pra você, eu acho que vai ser eu acho que se eu fosse não, tinha que ser a mesma música, né? O povo quer o mago. Ali foi um pouco antes quando você estourou, né? Foi. Como a campanha foi, acho que naquele tempo foi em novembro, né? Que tava saindo da pandemia. Não foi em outubro, foi um pouquinho mais. Com 7 meses depois, aí que eu dei o estouro. Foi em junho do outro ano, do ano seguinte. Que aí eu fiz o vídeo. Eu fiz o vídeo das profissões e aí... E ali, como é que foi? Ainda suplente. Você gravou um vídeo assim do nada e botou no Face, no Instagram, no caso. A gente tava aqui com o Matheus, semana retrasada, ele falou que era do tempo do Facebook. Era. Eu perguntei se não era do Orkut, né? Porque o Todo Natalense é um pouco antigo. Aí, no caso, você publicou um videozinho no Instagram e acordou e já tava... eu não ganhei a campanha, então segui, né? Fazendo meus vídeos pro Instagram, como eu sempre fazia. E esse era mais um dos vídeos comuns que eu sempre fazia de humor, né? Eu já tinha postado mais de 400 vídeos. E aí que eu fiz esse, né? Que a menina pergunta com o que eu trabalho. O primeiro que eu fiz, eu dizia... Bom, eu sou o responsável técnico pelo controle e abastecimento de produtos inflamáveis da Petrobras. E que era o frentista. Já sei até o que é. Frentista. Aí, pronto. Aí... com 2 dias já tava com mais de 300 mil, né? Seguidores, já tava com 600, aí mais 4 tava com 1 milhão. Imagina tua alegria. E aí pronto, tu é doido acordar e meter... aqui, ó. Quem acordar? Eu nem dormi direito, só atualizando assim, aqui, ó. Você viu, assim, foi o primeiro cara, assim, famoso que chegou ali compartilhar, assim, que eu vi que, porra... Não, compartilharam logo de imediato, né? Aí eu queria ver, assim, teve várias pessoas que você gravou depois, né? Mas teve antes, já foi compartilhado por famoso antes. Já tinha sido. Antes das profissões, já tinha. O Tirulipa já tinha postado. Já o Tirulipa, o Safadão, o Xande Avião já tinha compartilhado vídeos meus já. Milton Neves. A história dele começou muito antes e eu queria que você falasse o muito antes. Porque parece que tem uma questão política no começo da gravação dos seus vídeos. Teve a questão do cemitério, de Parnamirim. Fala do start, do comecinho. Porque aqui a gente tenta desmistificar um pouco que as pessoas não são políticas. Mas se você puxar lá no fundo, tem. A política tem faz alguma parte coisa, faz parte do cotidiano da vida das pessoas. Tudo, na verdade, não é que foi diferente com você, foi? Eu tenho uma curiosidade, Thiago, assim, que você foi candidato em 2020, eu acho que se você tivesse ganhado aquela eleição,
talvez se você não tivesse dado aquele estouro, porque você ia ter que se dedicar à cidade e tal, poderia ser que não tivesse dado aquele estouro que você deu, Olha né? aí, Se você tivesse ganho a campanha, né? Deixa ele responder. Não, eu acho que acredito que sim, né? Eu não ia deixar de fazer tanto vídeo humor, mas ia ter que ser um humor mais, né, com seriedade menos e tal, menos, né, menos... Porque qualquer coisinha a galera só quer um pezinho, né, pra criticar. Deu tudo certo. Então, né, pelo momento foi bom pra mim, eu não Foi, ter ganho. Deus sabe Mas que faz, até né? então estourar, né, eu fiquei triste, né? Mas, Fiquei... Daniel, assim, esse negócio de si, eu penso como é um negócio que eu não gosto de ficar falando. Si, mas si, se. é Se minha mãe tivesse 8 peitos, eu era um bacurim. É. Aí é... Não, mas sim. era uma possibilidade, né? Se tivesse ganho, não ter dado estouro naquele dia, né? Tá Aí vendo? outra curiosidade, eu acho que o Will foi mandar um pouquinho de assunto, aí tava com esse negócio na cabeça. Como é que você teve essa ideia? Acho tão incrível, bicho, assim. Eu trabalho com produtos. Você tirou da onda, assim? Ou foi da sua cabeça? Rapaz, você assim, acordou ela- inspirado? Não, ela assim era algo que meio que foi até sorte também, porque é algo tão comum, né? Acho que qualquer pessoa ali poderia ter feito antes. Eu já tinha feito um vídeo parecido que eu dizia pra menina que eu era engenheiro e no outro dia eu acordava eu sendo ajudante da obra. Entendeu? Aí, ó, já dá um ganchozinho, né? Entendi. Aí, pronto. Aí, não, acho que esse vídeo deu bom, já dá pra fazer mais um, mudando só um pouquinho. Eu com vergonha de dizer, eu digo um negócio parecido. Só que no dia eu disse essa frase longa e acabou que eu tive que, quando ele estourou, eu não sabia nem qual teria sido o motivo certo. Então eu disse, bicho, eu vou fazer o mesmo vídeo amanhã, só vou mudar a profissão. Outra profissão. E a menina, aí pronto, aí botei outra menina, até o golo eu tipo, Esse é fiz famoso. igual, botei a mesma música. Como se a gente não tivesse uma figurinha, Rapaz, o né? que deu certo mesmo também, fora a música, bicho. Você achou a Então, música Solo certa, do Violin, jeito My certo. Johnny. Aí o povo fala também do golinho, entendeu? Então eu digo que foi uma série de coisas assim, que combinado que fizeram ter dado Tá certo, certo. entendeu? Por isso Agora- que eu decidi não mudar isso, só mudava as profissões. No outro dia eu fiz outra assim, Agora mais que de você 100 tá profissões. falando, quem for um menino solteiro, no caso, menino solteiro que ia pras festas do interior e dizia, rapaz, eu lá na capital eu sou engenheiro, lá na capital eu sou médico. Olha, da Petrobras, quando os cabas não disseram. Pô, isso é algo muito isso aí comum. era por normal, isso agora que eu tô lembrando Por isso que assim. gerou muito compartilhamento, porque foi algo do cotidiano, né? Que E a acontece galera muito se do dia a dia. identificou, O cara É, tirava galera pra se festa do Ceará identificou. Mirim. Gerou a muita mulher identificação. achando que tinha pegado um médico, ó. Aí gerou, Aquele ge- cara era estagiário. gerava duas identificações. Essa do cara que era mentiroso, né? E também da profissão em si, né? Todo mundo que era frentista compartilhou nos grupos de frentista. Quando eu fui do caminhoneiro, todos os caminhoneiros compartilharam no grupo de caminhoneiro. Né? Inclusive, eu tenho uma queixa muito séria. Agora eu vou falar sério com você. Eu fiquei muito chateado contigo, porque... Nossa. Fiquei puto de verdade, porque eu tava muito esperando o lançamento do Recruta. E aí, você fez aquela sacanagem, por motivo de estouro maior, cancelou o lançamento do Recruta. Foi mesmo, a gente tinha Puta lançado que um trailer pariu. e Eu já ia tinha lançar. assistido a saga do Pastorzinho, né? Como é o nome? É Baculejo. Baculejo. A série do Baculejo já tinha assistido e tava querendo assistir o Recruta. Muito, inclusive com a participação de Davidson, um colega nosso. Sim, lá, é né? mesmo, Davis. É, Trabalhava com a gente lá. Exatamente. E aí eu queria assistir o Recruta, porra, aquele trailer tinha ficado massa. Aí estourou as profissões e ele cancelou o... Adiei, né? Depois a gente Adiei. produziu Depois- a série, né? depois tem mais de soltou. 50 episódios. Mandou um abraço aí Depois pra Davidson, soltou. vulgo Galinha, né? Bora, Davidson. Vulgo Galinha. Você chama ele de Galinha também, não, né? Não, O a apelido gente era chama ele Galinha de... lá. É Pitaqueiro era o apelido dele lá no grupo. Rapaz, outra coisa, essa curiosidade que tá vindo aqui na minha cabeça é eu vi que você gravou centenas, sei lá, de profissões, assim. Teve uma que você achou, assim, mais legal pra você mesmo. Não é o que teve mais compartilhamento, nem... Que ficou na sua memória, que você, sei lá, mais foda. acorda de 4 horas da manhã e fica assim, porra, eu sou... A profissão mais foda que você Assim, acha das que você tem. Sim, tem uma mais... Que foram que mais marcou, assim, marcantes. na sua cabeça, sei lá. A do caminhoneiro, né? Porque eu dirigi o caminhão de verdade. A do cabo que limpa prédio naqueles pendurados nos negócios também, que eu fiz. Já é um Subiu? fumo, mano. Sim, subi. Você consegue lembrar, assim, Achei como é que massa. tudo isso? Mas Não, tinha isso- NR35, será? Tem o Fio Coveiro também, que deu uma repercussão alta, que só a peste. Que Só era lembra- ele só lembra da do petróleo. o do frentista, Gari. do frentista. Que ele soltou já agorinha. O do Gari também foi massa, que a gente ficou esperando o caminhão do lixo passar 10 horas da noite. Tiago, eu vi também em algumas reportagens que você deu, você disse que teve muita dificuldade, né, pra fazer a criação desses vídeos, até de arrumar parceiros, pessoas para lhe ajudar, foi uma dificuldade bastante grande, né?
Não, a dificuldade foi no comecinho, sabe? Antes de ter dado pipoco mesmo. Eu tinha a ideia, aí eu tinha um post que eu conhecia a menina, aí eu falei pra ela, tem como gravar lá e pegar a farda e fazer? Aí ela perguntou como é a ideia, aí eu expliquei a ela a ideia. Aí ela, não, dá certo não. Aí eu fui bater lá em Macaíba, lá no posto, no PG, os postos da PG Prime, aí fui bater. Depois da reta Tabajara, né? Um pouco mais afastado, podendo ter feito aqui pertinho, né? Pois é. Sim. Aí ela não acreditou muito e o outro foi um supermercado também. Eu ia fazer o do empacotador, o supermercado não... Aí depois eu acabei fazendo para outro supermercado, recebendo Olha dinheiro aí, em vez de, cara. né? Eu ia fazer de graça, né? Se você quiser fazer profissão de podcast, pode vir aqui. Tranquilamente, viu? Tem que ensaiar umas não, frases aí. Por favor, venha pra cá. Empacotador no açaí não tem empacotador. Rapaziada. No açaí pois não dava é, pra fazer, não. Às vezes a gente desperdiça umas oportunidades de ouro, né? Até sacola tem que comprar, mas... Comprar agora em todos os supermercados. Pois Rapaz, é, toda pois vida é. que eu faço feira ali, bicho, eu termino a feira, aí a mulher fica olhando pra mim, olhando pra ela, e eu olhando pra ela, olhando pra mim. Eu disse, como é que eu vou levar isso aqui, mulher? Você tem que comprar sacola. Eu esqueço, não sei. É um lapso assim que dá toda a vida. Não, e ela vai comprar sacola se vai. Quantas? Eu sei lá quantas sacolas eu vou precisar. Vamos pra levar isso aí. Diga aí, dê um chute. Me ajuda, mulher. Mas toda vez eu fico com essa... Me dá um negócio quando eu vou lá no açaí. Inclusive Rapaz, eu vou hoje lá. problema pra ver se de eu faço rico feira. é complicado. Perrengue diferente, chique. né? Perrengue chique, é sacola. De rico, né? Quanta sacola comprar no supermercado. Cara, mas fala, então agora fala aí do comecinho lá do cemitério, do buraco do cemitério, em como você trouxe repercussão para alguns problemas da sua cidade através de humor. E como isso foi útil, né? Para trazer à tona um problema que nem todo mundo via. Então, como eu queria crescer no Instagram no tempo, eu ficava atento às notícias, né? No tempo, mais as regionais, né? Hoje, assim, eu vejo o âmbito nacional, né? Do que está sendo comentado a nível nacional. Agora o alcance de Thiago Mas no começo era a âmbito regional, municipal, né? Eu né? vi o assunto do momento era aquele, quando alagava, então, bora fazer um vídeo lá. Né? Então aí a gente fez aquele vídeo que as almas fugiam dentro do cemitério, e aí deu a repercussão. Dentro da água, cara. Foi. Aí saiu em todas as TV locais aqui, saiu nos blogs. Alagou e as almas E fugiram. como é que tá essa situação hoje? Você Rapaz, viu tá que- do mesmo jeito. Já ensaiaram lá umas obras, lá uns negócios, fizeram uns buracos. do lado. fugiram tudo. As almas já foram embora tudo. Ali só- Tudinho, toda vez que chove, aí tá do mesmo jeito. E aí a gente sempre faz o aniversário lá da obra, estamos Ainda faz? pra fazer. Estamos fazer pra agora, organizar né, pra Gui? fazer o Já desse ano. é o qual esse aqui? Já? Esse é o 4º ano, porque Já é o eu comecei 4º atrasado já, aniversário. sabe? Mas já faz um bocado de ano lá, que é essa obra não sai do frente. Eu vi, teve um ano que deu imprensa, bolo e gente. Lancheira, a gente teve banda, teve tudo. Esse ano vai ter. Vai ter de novo. Pronto, aniversário do buraco. Tem Parnamirim data? tem uma dessas. Rapaz, aquela... Não estamos marcando. Me Pronto. veio na lembrança aquela Lagoa Azul que surgiu em Parnamirim. A Lagoa Azul. Você tomou banho na Lagoa Azul? Tomei assim, Tomou banho na protege, porque Lagoa quando quando soube que ia aterrar, né? Aí a gente foi lá tentar ver se fazia alguma repetição pra ver se segurava, mas não teve jeito não. É Aterraram. Parnaquaquara, né? Não, criaram Instagram, criaram página de fã. Fizeram... Aí o prefeito falou que não ia mais tirar, ia virar... Ponto turístico. Ponto turístico, não sei o quê. Rapaz, no outro dia a bicha ficou verde. Só foi só Botaram- o político foi lá, tocou, virou verde. Ficou verde a bicha. Fizeram uma Danado montagem de foi, Marina Rui Barbosa lá. Eu achei bacana demais. Infelizmente não vingou, né? E aí, depois do buraco, depois do aniversário, já veio as suas produções, uma atrás da outra. Cinematográficas. É. Como foi teu start? Porque o Matheus veio aqui e contou uma história da buzina pra Bolsonaro lá na Salgado Filho. Já Sim, foi. Foi o Foi começo pra aí? Bolsonaro não, pô, foi pra Robson. Robson Sim, foi Faria. pra Robson Farias. Robson Faria, verdade, pro governo. Foi aí o começo de tudo? Rapaz, não é que foi o começo, mas foi um vídeo que eu achei que ia ser engraçado pra fazer no momento, e aí eu fiz, né, que era tinha uma faixa, se você for na reeleição de Robson, né, uma faixa lá na passarela do Via Direta, dizendo, se você é Robson, buzine. Aí passando carro que só a peste, imagina, ninguém buzinava. Aí eu, rapaz, eu tô aqui faz meia hora, não vi uma buzina ainda. E fiquei lá o tempo todinho. Não passa um tio, um primo dele aqui pra buzinar pra ele aqui. Aí Matheus postando todo natalense. Aí o povo achou engraçado, né? Que ele tava num momento ruim, óbvio, né? Que o cabo vindo de reeleição e ficar em terceiro, então ele Pois é, tava bem, né? Negativo. Então a galera deu muito valor. E eu já ganhei uns seguidores, né? A galera começou lá. Aí um amigo meu disse, homem, continue fazendo esses vídeos que você não vai estourar. E assim eu fiz. Então E foi, assim foi. foi aí mesmo que... Então
foi aí mesmo que você viu que poderia seguir essa carreira hoje chamada de influência, né? Foi aí. Foi aí mesmo, então foi aí, o seu foi nesse start. momento, foi. Viu aí? Foi por aí. Tá vendo? Aí foi esse e o das profissões. Como tem E nesse intervalo como você... tem política. Não, quando eu fui Antes, das profissões eu já trabalhava. Ele já era influenciador digital. Só que já tinha mais de 100 mil já. só que a âmbito estadual aqui, né? Eu não era conhecido fora. Você chegou a fazer shows também, né? As Depois que profissões. estourou, sim. Depois, Depois das profissões. Isso é um grande desafio. Compartilhou o né? palco com o Zé Lezinho, rapaz. Não vamos bater um Renan da negócio lá em Resenha. cima, não? Renan da Ah, Resenha. então acaba quer cagar, quer tudo, mas. Lógico que vai. Agora, você subiu com o Zé Lezinho. O cara ali é um mestre. Não, né? depois que o cara vai. Ali não tem vergonha de nada, não, viu? Não, ali é imoral. Eu ainda não fui pra um show de Thiago, mas eu pretendo isso. tem uma Saber se ele piada sabe contar Zé Lezinho que eu- piada mesmo. As coisas tão ruins aqui em casa que os meninos estão derrubando manga com queijo do reino. Lembra até eu. Falando nessa situação engraçada, teve uma que tu compartilhou que dissesse que anunciou uma vez que ia sair no Maria Braga, não foi? Que foi que deu. Não sei o que foi que aconteceu, que não deu certo, não foi cancelado. Foi assim. Na Ana Maria Braga tinha um quadro que era assim, no feed do Brasil. O negócio assim, pronto, era desse jeito, no feed do Brasil. Que era na terça-feira. Que passava o que tivesse maior repercussão, né? E no momento era eu, o menino das profissões, né? Tava passando, já tinha ido pra gravar na Eliana. Então, o assunto do momento era eu. E aí a menina quis fazer a reportagem comigo e fez a reportagem todinha. Como era tempo de pandemia, aí fez online, né? E tal. Fez a entrevista, fez a reportagem todinha. Só que um dia antes, na segunda-feira, quem estourou foi Douglas do vôlei. Que ele Na Olimpíada. na Olimpíada, ele tava lá no quarto, aí fez pronto. Aí ele tomou a minha vaga. Trocaram por Douglas do Foi, aí botaram o Douglas. Aí ela disse, não, mas não se preocupe não, próxima semana a gente bota no quadro. Só que na outra semana não teve, porque começou as Olimpíadas, aí não teve Ana Maria Braga. Aí depois já que acabou as Olimpíadas, filho, já mas disse. não mandou nem um cachê? Mandou Fez nada, pôster, um Meu irmão, não banner, mandou nem veio- um cachezinho. Juntou a família toda pra assistir. E aí, Que papela. deu ruim. Outra vergonha que tu passou também. Que coisa boa. Atrás dos convidados aqui. Vai pra lembrar das mostrar as vergonhas. vergonhas. Outra vergonha que tu passou também, que eu assisti, a Eliana que botou esse cabo numa saia justa. Sim, tu viu essa? E eu vi, porra, eu fiquei, caralho, com pena de você. Inventa aí agora uma profissão. Aí é foda. Porque a produtora tinha dito assim, ela vai perguntar a profissão dela e a profissão de Narcisa, que era uma personagem que tinha lá. Narcisa. Né? Aí eu já, pronto, passei os 3 dias decorando. Quando chegou lá, ela fez Thiago Dionísio, diretamente do Rio Grande do Norte, onde tem aquelas dunas bonitas. Você anda muito nas dunas lá, Thiago? Eu disse, ando sim. Aí ela fez, então, gometiza a profissão aí do motorista de bug. Com a bichinha, velho. Mas eu tenho certeza que depois que você saiu de lá, você veio no avião, a cabeça Não, toda aí criando sim. essa profissão. Não, aí sim, meu amigo. É o responsável técnico pela locomoção de pessoas em vias arenosas. Aí Aí é boa. Já peguei As um bocado. arenosas, aí tá certo. Aí tá sério, eu sabia. Quando o cara fica com aquele negocinho na cabeça, viu? Eu disse, se alguém perguntasse, Ou mas... saia justa, né, cara? Mas é isso, porra. Colecionando memórias. aprendizado, né? Depois daí eu já fui... E essa aventura, eu digo uma aventura, né? Que você acaba de participar do reality show. O da reality Record. show, verdade. E, aí, e sobre a Fazenda? Você é um dos próximos convidados da Fazenda? Rapaz, sei não. acho Quando o cara sai emendando em reality show, o cara sai emendando, é Big Brother, sai um é bocado, a Fazenda, aí depois Largados e Pelados, depois aquele de férias com de ele. férias com o ex, é o melhor que tem. Pare Não, com isso. é o melhor. No Limite. Pare com isso. No limite é muita decadência. Não, No Limite é difícil pra caralho. É. Sei como é que foi essa experiência, bicho. É uma confinação, é um confinamento mesmo, assim. Não, o cara fica zero acesso com o mundo externo. E aí eu sempre tive o sonho de participar de um reality, né? Eu já era fã de reality, já fazia um tempo. E aí quando teve o convite, eu na hora aceitei. E aí, meu filho, acaba sente quando tá lá mesmo, viu? Eu achava que era frescura, E a algumas mulher coisas. ficou brava, não? Não, Saudade ela da ficou no família, começo. Não, o tudo. cabo fica mesmo, pô, dos amigos de tudo, pô. Até de escutar música mesmo, qualquer coisa, pô. O cabo fica. Eu passei 42 dias, né? Tem gente que passou 2 meses. Aí o cabo fica de um jeito que qualquer coisinha mesmo, o cara explode, o cara estoura. Entendeu? E aí eu queimei minha língua, né? Que eu dizia, rapaz, frescura da bexiga, dá pra acabar no O caba só, olha, o caba não trabalha, Deve dar uma o loucura caba na só cabeça. come, dorme e festa. Reclamar de quê? O entretenimento que tem é ficar conversando, pô, com as pessoas. O tempo não passa. Falando mal velho. dos outros, que não tem coisa Não melhor tem- no mundo, não. Tá ligado? A gente conversava o mesmo assunto já
tipo, é a mesma pessoa. Não pô. tinha mais o que falar. Não tinha mais o que conversar e não tem nenhuma coisa, né? Pra passar o tempo lá, então Começa a brigar. o dia demora demais pra passar. E treta. É, eu Tu tava arrumou no- treta. Treta. Bom de Também é uma verdade. diversão, também é uma forma de se Pra quem distrair. tá fora, é muito Pelo menos bom. passa o tempo mais rápido, né? Ah, brigar é Mas foi com alguma, tipo assim, você levou a consultoria, né, na cabeça, o pessoal montou aqui pra você, alguma coisa. Não, o que monta vai ser a estratégia do marketing, né? Aí o cara disse, só tome cuidado no Dizer. que você for falar, né? Que realmente, ainda mais eu que sou do humor, realmente às vezes é uma piada que a galera possa interpretar. Não, Erroneamente não pode falar de viado, não pode falar de viado, não posso nem falar viado aqui, depois tu corta, vê se. Não pode falar viado, tem um monte de restrição. Eu vou falar outras coisas. Eu vou parar no viado, porque se eu Homem. começar... O pessoal do cancelamento Um beijo tá pros de meus olho aí. amigos viados. Aí, Não pode falar viado. Não, deixa o viado. Vai. aí, pronto. E eles, eu acaba ser você mesmo e tal, porque também tem uns cabas que vão com essa estratégia, né, de fingir ser o que não é, aí às vezes cai, né? Acaba mostra um momento antes da câmera e tal, entrega uma mentira do cara, aí acaba queimando a pessoa, né? Então, Então, de Eu fato, é mesmo bem, fiz a- bem Então- real mesmo, assim. Então você foi de lá fato- pro... Eu sou aqui dentro que eu sou lá fora. o clássico, né? O Que é até quem não é fala isso. Sou uma pessoa verdadeira. Mas aí foi, pô. Aí no começo foi massa a resenha do caramba, mas depois foi batendo meio a... Não, mas porque na Saiu verdade, no tristeza, início, né? tudo é festa, né? Saiu No início, quando o cara tinha não, que sair. você não conhecia. Você conhecia alguém lá que entrou junto com você? Não. Entrou. Não, aí faz assim, amizade. sabia quem era, mas de ter amizade, não tinha como. E hoje mantém alguma amizade com alguém deles? Sim, não? sim, inclusive Alexandre Suíta tá aqui, tá por aqui pro Natal, tá lá por casa também, tá aqui dando um rolê. Ele, Gabriel Rosa e Sandra foi assim, as pessoas assim que a gente ainda liga, conversa sempre e tal, e tamo junto. Pois pode crer. Rapaziada, mais curiosidades sobre a intimidade e o interior da vida do Thiago Dionísio, porque se não tiver eu já quero logo meter a bomba aqui da política, porque Eita. o homem Na verdade, não né? para. É bomba, então manda a bomba aí. Já demonstrou apoio para a eleição do Conselho Tutelar que acontece dia 1º de outubro. A movimentação não tá grande. Já pode meter? Pode, Mete aí. fica à Eu vou vontade. meter. Eu vou meter. Mete. Lá ele. Lá, Solta. É verdade. Thiago Dionísio. Show do milhão, né? Você é um agente político nato. Você começou no Instagram, envolveu política, falou sobre problemas de cidade, como a gente já falou, e foi candidato a vereador. Amigo, 2024 está aí. Espero, e todo mundo sabe, a gente espera que 2024 venha, que o mundo não se acabe. Então 2024 vem, com ele as eleições. E você, onde se vê? Eu vou lançar em primeira mão aqui, eu vou ser pré-candidato, tô brincando. Para tudo! Depois dos comerciais, vocês vão saber ao que eu vou ser pré-candidato. Tô brincando. Eu vou apoiar meu amigo Padim, que é pré-candidato a vereador lá em Parnamirim. Padim, pré-candidato a vereador aí em Parnamirim, já organiza para Padim vir falar. Porque, pelo que eu conheço de Padim, é um candidato Poderia ser o nosso próximo entrevistado também, né? Padim 80, Pronto, é. Padim 80 era um candidato mala. Padim 80. Qual vai ser o número de Padim? Mas diga aí, você vai estar você vai estar organizando. Porque aquele grito de vitória nosso, né, do meu, ficou meio engasgado, né? Ficou Ficou, né? entalado. Então, como o Padim já era, ele trabalhava pra política, né? Aham. Ele era assessor do pastor Alex, que era foi vereador lá em Parnamirim por um bom tempo. E aí, ele sempre foi interessado por política. Então, eu disse, pronto, Padim, então vamos lançar você. O que eu não deu pra fazer na minha, né? A gente vai fazer na tua aí e vamos ganhar esse negócio que eu tão engasgado ainda com a minha. Então essa aí vai ser como se fosse a minha vitória, essa aí. E o grupo político já tá... Rapaz, estamos, né? Já tá se montando, Estamos já... organizando Os e tal. A bastidores gente já começaram. Sim, a gente tá ensaiando um grupo aí que não tem nenhum vereador já eleito pra não acontecer o que aconteceu comigo, né? Eu fui com... No caso, uma legenda para um partido. Eu fui com 2 eleitos no meu, né? Ih. Ainda ganhei de 1, mas aí outro também ganhou. O Eu acabei Solidariedade só fez um, né? Só entrou um, então. Não. O Solidariedade. Não, entrou 2. Dois. Só que eu fiquei em terceiro. Ah, então um dos vereadores ficou em quarto. Foi. Ah, Eu fui entendi. o primeiro suplente. Sim, então um não vereador foi o segundo Foi, lugar. foi. Ah, Boa, show de bola. É, Também pelo alguém- menos- Mas Ah, esse, mas era o mudou, Thiago, né? esse era o Thiago de 100 mil seguidores. Não, é no verdade, Instagram. tem essa. Esse é o Thiago de 100 mil seguidores no Instagram.
Então, prego batido, ponta virada, ano que vem, dedicação do grupo, da turma do TD. A gente já tá se organizando já pra dar tudo certo no próximo ano. E quanto às suas atividades políticas relacionadas à cidade de Parnamirim, o compromisso que você, entre aspas, assumiu com a exibição dos problemas da cidade, como é que você está enxergando a gestão do Taveira e a resolução daqueles problemas que você sempre bateu tanto na tecla? Continua irresolvíveis, né? Então a gente continua sempre batendo na mesma tecla para poder ver se os cabas dão uma melhorada lá, né? Então, pelo menos uma coisa a gente já sabe, né? Que a gente é oposição à Taveira, né? No grupo que a gente for montar. Anota. O que tiver junto dentro, né? Então... junto dentro. Anota. Mas, estamos aí, vamos fazer o 4º aniversário aí da obra da obra inacabável do cemitério. Já tem partido te ligando? Rapaz, tem sim. A gente tá conversando pra ver, pra não acontecer o que eu fiz, como eu disse, O que né? aconteceu Comigo, né? Estamos esperando chegar perto, né? Teve uns que era o próprio vereador eleito montando a nominata, então aí não dá certo, né? Que ele vai montar de acordo pra... Só quer a batisteira pra ele... Pra fazer ele, né? Com aquela ilusão de... Só eu, o vereador, todo mundo... Vamos fazer 2, 3, se brincar 4. Faz se a ele gente arrastando. trabalhar, a gente faz 4. Não sei, tá ligado? Aquela conversinha de sempre. Então a gente tá esperando ver um aí, se monta um grupo forte, né? Também. Sem também, vereador, no caso. sem vereador. Também Vocês não tem que querem... tomar cuidado, né? Pra não botar a gente... Mas é tão importante montar a legenda, tão importante quanto a campanha, não é isso? Isso serve Essa pra... articulação antes da eleição, de E montar. até na montagem da nominata sem vereador tem que ser uma nominata bem montada até para atingir o coeficiente. Fazer o caso do Léo Souza, ele montou uma nominata também sem vereador e acabou também Deu certo pra tem ninguém. esse cuidado Todo mundo também, né? Tem esses dois lados aí, se o cabo também não tomar cuidado de ficar com medo de ir com o vereador, aí vai com um monte só com a galera que tem pouco que voto, faz aí 50 votos. também. aí você não entra também não, então tem que, a eleição começa muito antes, né, da eleição. Pois Já começou, né? Para a juventude que nos articulação tá acompanha, para já ir entendendo como o processo eleitoral não se trata apenas de votos, né? As nossas eleições para legislativo são proporcionais e aí a gente precisa... O desafio de montar uma nominata que bata o coeficiente é grande. Talvez muita gente não queira sair com um vereador porque o vereador vai ganhar e você não vai ter chance, que foi o caso de Dionísio, por exemplo, na eleição passada. Então veja que as nuances são muito além daquilo que a gente imagina que é só fazer voto. Do né? voto puro. Eleição não é voto, não é só voto. Não é só Tem voto, muita coisa a não se é pensar. E é isso que vocês estão organizando, então. É isso aí, pra não acontecer o que aconteceu comigo, que eu tive 400 votos a mais que um e ele entrou e eu não entrei. E o restante da rapaziada, alguém distou aí? Porque eu sei porque Matheus veio aqui e lhe entregou na cara dura que você tinha um posicionamento um pouco mais destro. Né? Um pouco mais... menos canhoto, um pouco mais de direita, E assim. Matheus é mais canhoto, E Matheus né? é um pouco mais canhoto, apesar de escrever com a direita, que eu achei uma incoerência absurda. Mas tem problema nesse sentido aí no seu grupo? Não. Tarja Até preta porque deve a galera deve ser pensa assim, contigo, meio né? parecido, sabe? A gente não é de extremo, então... Porque tem coisas que eu concordo com os pensamentos da esquerda também, entendeu? Então fica ali... Por mais que eu, né, concorde mais com alguns da direita, eu concordo com alguns da esquerda também. Então fico meio ali Total do flex. centro pra direita, do centro pra direita ali, mais ou menos. É o centro-direita. Centro-direita. Porque tem algumas coisas... aí eu sou com total o extremismo, né? Aí sim, no grupo lá tem um cara que é bem extremista. Dos dois lados. Aí tem aquela briga, Tarja aquela preta, resenha, aquela confusão. Não, o Rodrigo é de boa também. É mesmo? Ele não gosta nem de se envolver não com polícia. E aí, sempre tem uma brigazinha, uma confusãozinha no grupo. Vocês conversam Mais muito de resenha. política nos bastidores? Conversa, mas só tem uma notícia que a gente bota lá e pronto, começa o cacete. Política é um negócio que dá conversa, né? Política, religião, futebol, puta que pariu. Mas tipo assim, pronto, pelo que eu vi lá, nenhum é do lado de Taveira, certo? Ninguém Aí lá só... Anota. Só um que gosta da governadora. Aí o resto é 2, né? Quer dizer, Matheus e outro. 3, Aí, eu.
Não, do nosso grupo lá, pô. É. Dionísio Desdenha. Aí pronto, aí já fica tipo aquela resenha, né? Gestão de Se um bota um negócio no grupo aí o cara, aí, tu é governador, não sei o que, aí começa Aí o aquela... cara toma defender, toma briga, normal. É. As famílias nunca mais foram as mesmas, né? Desde da Ei, última foi campanha. mesmo, Um macho. racha Pois danado, meu. Tu é doido, tem tia parou de falar com outra tia, é loucura. Na tua família deu ruim. Foi. Minha mãe não tá falando não com a tia minha. Não. Tá de sacanagem. Vamos promover aí Por causa de política, uma besteira. Vamos promover aí a Não é isso, a reconciliação. É o povo, é porque tem a galera também que diz, vixe, tu vai votar em tal aí, não sei. A galera mistura demais as coisas. Não quer dizer que o cabo não pode pensar diferente. Né? Com certeza, né? Até porque a democracia, né? Ele representa pensamentos diversos, não é isso? Por isso que a gente tem uma Câmara Federal que representa a bancada da arma, a bancada evangélica, a bancada dos gays, as bancadas dos travestis, e assim vai. Tem que ter representatividade, não é isso? Não é o correto? É por isso que aqui vem o Wendel Lagartixa uma semana e Natália Bonavides na outra. Então podia trazer os dois juntos? Aí é loucura. Aí é loucura. Traz o Wendel e Rafael Mota no mesmo dia, pô. Rafael Mota? Rafael Mota também é um cara que gosta de circular. É mesmo, né? Bem, Rafael Mota não é besta de ir pro extremo, não. Não é não. Pois é, então quer dizer... A turma do TD vem forte. Porra, mas... Peraí. Não, o Padinho já é gordinho, graças a Deus. A gente vai se livrar dessa tua música. Não, mas... Não, eu tô de resenha. Eu gostei da música que é Chiclete. Eu não esqueci nunca mais. Mas eu gostei da sua campanha porque foi bem voluntária mesmo. Daqui a pouco o Matheus Ângelo do Pajuçara tava com um carro lá em Parnamirim, fazendo campanha. Nem vota. Mas tava lá apoiando, eu achei bacana. Então é isso. Novidades, quer que você entrega mais? O Matheus ia ser candidato, mas aí ele desistiu, né? Porque ele chegou aqui dizendo... Não, ele falou que ele foi assediado com relação à política, mas ele não falou que tinha Não, assediado. ele falou que foi. Deus Não. Teve um momento que ele cogitou isso sim. E ele disse que até que ia ser o novo Luiz Almir lá do... A gente perguntou aqui se... A gente perguntou Tem aqui essa se ele frase queria no grupo, até figurinha nossa. separasse a Zona Norte Não, de Natal. E ele disse, Luiz Almir prefeito. E você disse, e você vice, né? Ele é fã do Luiz Almir mesmo, que ele disse, eu vou ser o novo Luiz Almir. Anota. A gente questionou ele, no caso foi o Will, questionou ele com relação a isso. Você acha que a Zona Norte deveria ser emancipada de Natal? E até ele fez um collab com a gente no Instagram, já tá com 160 mil visualizações. Sim, do corte, vocês fizeram o corte, foi? Do corte com o ele. pessoal da Vox aqui fez o corte pra gente, eles fazem os cortes pra gente, e aí a gente disponibilizou pra ele postou no todo natalense, menino, a repercussão que você tá doido, não pode separar a Zona Norte, não tem que separar a Zona Norte. Não, mas é engraçado que o que tem de extremismo é imoral, né? Porque tem um cara que lá xinga, dizendo, vocês estão malucos, Zona Norte, não tem como se separar, e tem um cara que diz, quero me separar sim, eu quero Luiz Almir. Prefeito. Tem dos dois, né, cara? Não, e tinha até uma placa lá na Zona Norte, que era tipo assim, a setinha, Natal. Natal, você já viu, né? Você já lá na rua Santa Luzia. Deu uma repercussão do caramba, né? Lá Então no eu disse, Igapó. gente, e aqui não é Natal não, então? Não é, cara. Não é. Depois arruma esse corte aí, deu dizendo que Matheus disse que ia ser o novo Luiz Almir, pra eu soltar lá no grupo. Lá. Anota, Netinho. Luiz Almir, quer dizer que Matheus é fã de Luiz Almir. Ele falou isso no grupo. O que tu pode entregar mais de Matheus aqui? Porque aqui... A gente já sabe que aqueles músculos dele ali são comprados. Isso aí ele não nega, não. Porque há 3 meses atrás o homem tava... Como é? Agora faltou a pergunta pra ele, né? Natural só planta? Mas ele não nega, não. Nega não. O homem tá forte de verdade, viu? Bicho, esse homem que convive com ele sabe. Rapaz, vai entrar nessa porta aqui foi dureza, viu? Todo mundo também, faz uns 3 meses já. Tá dando certo, viu? Biotônico, né, galera? Biotônico Fontoura. Já tomasse muito, não tomasse, não? Não. Lá Tua mãe não insistiu, não? Sim, quando era boy, sim. Claro. Agora, eu já tomei também. Quem tomou aquela porra de Biotônico Fontoura quando era criança, hoje tá imenso. Eu tomei aquilo. Tomou porra nenhuma, deve ter tomado a falsificada. Era o genérico. Parece que o bicho só fez efeito 20 anos depois. Os cabas que tomaram quando era maguinho na infância, os cabas estão dobrados. E era enorme. caro, não era? Não era? Deve ter sido genérico mesmo, se era caro. Óleo de fígado de bacalhau, não era isso? Minha mãe, eu lembro, mãe dizia que fazer leite condensado comigo quando eu ia olhar no armário era Clara Latte.
Eu ficava chateado, mas eu entendia, mãe. Entendi, foi nada. Clara. É porque você não é pobre, você nunca tomou Clara-Latte, porra. Tu não sabe o que é Clara-Latte, tu sabe o que é Todd e Nescau. E Quick. Quick também, não era caro demais pra mim, Nesquik. Nesquik. Da Nestlé, não, era Clara-Latte lá em casa. Depois pesquisa o que é chocolate em pó, Clara-Latte. Ei, então é isso, guys. Quer deixar uma mensagem pra nós, um recado de incentivo à juventude na política, é pra isso que a gente tá aqui. Alguma mensagem de incentivo. Por isso Vocês que a vão gente ser tá candidatos, aqui. não? Próximo ano. Se não. Deus quiser, um dia. Aqui todo mundo envolvido em política, fala de política. Daniel, muito envolvido de política. Esse dia nunca passou pela minha cabeça, não. Ainda espero que Mas tu continue gosta assim. da política? Gosto. Eu sou secretário estadual de juventude do Partido Verde estadual, eu tenho meu envolvimento, embora a possibilidade de ser candidato Eu sou só o seja conversador um pouco político. remota, mas estamos aqui para incentivar a galera a gostar de política, porque se a juventude deixar de gostar de política, só vai sobrar os safados gostando de política, aí a gente tá mais fudido do que... Nossa estrela também, Paul McCartney também. Paul McCartney também, futuro vereador lá do Pajuçara, se Deus quiser. No Pajuçara. porque Quando foi emancipado, Porque né? fofoqueiro já é, né? Mas, Quando a Zona por Norte foi favor, emancipada. deixa suas considerações finais aí. Não, pra gente encerrar. agradecer Chave aí de a ouro. oportunidade e realmente é que nem você disse, né? Eu acabo aqui se interessar por política, tentar fazer de uma forma inovadora, né? Porque o que atrapalha muito, até o jovem mesmo, de se envolver com a política é a falta de condição financeira, né? Às vezes os macacos velhos acabam ganhando na frente por causa, né? Sabe os macetes, onde botar o dinheiro, onde botar o não. dinheiro. Então, né? A gente tem que buscar novas iniciativas políticas para a gente tentar bater de frente com esses cabos aí. Então, não desistam dos seus sonhos, persistam, porque, como eu disse, né? Eu tinha feito 400 vídeos e estava ali, estacionado, né? Bueno. E aí, com mais 6 vídeos, eu bati 3 milhões de seguidores. Então, a diferença, né? 6 vídeos, 3 milhões e 400, eu tava ali parado. Então, persistência e sempre se atualizar. Tamo junto e até a próxima. A esperança. Show de Obrigado, bola, meu Thiago, irmão. pela sua participação. Valeu. Seja muito bem-vindo sempre. Valeu, meu irmão. Tamo Valeu, junto. irmão. E 2024 a gente quer notícias. Tamo aí. Vamos trazer o Padinho eleito aqui. Estamos de volta e dessa vez nós vamos falar um pouco do assunto do momento na cidade do Natal. E para isso, nós trouxemos um especialista. Ele que tá na rua todos os dias, trabalhando. Todos os dias não, tem folga, né? Dia sim, dia não? Como é que é, Rojão? E tá nas ruas de Natal, trabalhando e vendo a real situação. A gente tá com uma polêmica muito grande aí sobre a suposta fábrica de multas, indústria da multa da cidade do Natal. O nosso querido BG repercutiu bastante aí nas últimas semanas e tá dando o que falar até hoje. E a gente trouxe alguém aqui que literalmente sabe do que está falando. Seja muito bem-vindo ao Jovem Política Podcast, meu amigo Thales Galvão. Ok, obrigado pelo Seja bem-vindo, espaço Thales. que vocês estão nos dando, né? Está me dando. Thales, a gente trouxe você aqui primeiro porque... primeiro para parabenizar, porque você tem uma iniciativa muito legal no Instagram, você traz visibilidade à sua profissão, você fala dos problemas da nossa cidade relacionado ao nosso trânsito. Então, você é uma pessoa que a gente considera e chama de extremamente relevante. E no âmbito da mobilidade urbana da cidade do Natal, o nome é Thales Galvão. Antes da gente começar a falar sobre assuntos polêmicos, fala um pouquinho da sua trajetória como agente, eu fui corrigido mais cedo, agente de trânsito, agente de mobilidade urbana do STTU. Antes de falar um pouco a respeito de ser agente de mobilidade, eu me coloco como pessoa, como cidadão. Eu tenho a minha formação eu sou formado em administração, então essa ideia de divulgar vem muito disso, dessa parte de marketing que eu sempre tive e que eu estou tendo a possibilidade de juntar junto ao meu trabalho, à minha carreira e tentar fazer um pouco pela nossa cidade, comunicar da minha forma, uma forma amadora, mas que a gente vem trabalhando e levando essa informação para a cidade. Bacana, bacana. O Instagram do Thales já conta com mais de 18 mil seguidores e todo dia ele tá o arroba dele pra postando. poder, o pessoal quiser seguir o Thales aí. @
Thales Galvão, TH, underline, né? com TH, underline, STTU. Thales Galvão, underline, STTU, para quem não conhece. Embora é muito provável que a gente fique conhecido quando ele falar da gente, né? Pelo tamanho e a relevância. Inclusive, eu tô num grupo aqui, que onde o pessoal pega as informações do trânsito. Foi você que criou esse grupo no WhatsApp? Sim, o pessoal cobrava muito um outro meio de comunicação e aí surgiu a ideia de fazer um grupo de WhatsApp. Inclusive, o pessoal está lá cobrando o segundo grupo, mas não é o momento. A gente está na capacidade máxima, 1.025 membros. Dei sorte, então. Entrei no finalzinho. A gente... Tira uma pessoa lá e me bote. Então, a gente Olha, nosso tenta, pelo menos quer. lá, pegar as informações dos amigos, parceiros que postam, né? E repostar essa informação. Ajuda bastante para mostrar a situação do trânsito em tempo real. Essa é a ideia do grupo de WhatsApp. Ajuda tanto que, para você ter uma ideia... Eu já segui ele agora, viu? Então ele já agora tá com um seguidor a mais. Um seguidor a mais. Tanto que as fotos... É igual a foto. Muitas das fotos que saem nos blogs... teve um acidente agora recente na Reta Tabajara, né? Com o ônibus da Jardinense. Sim, foi E mesmo, rapaz. Fiquei sabendo. as fotos do acidente, os blogs pregaram no Oh, grupo. Saiu antes no grupo e no grupo do Thales, e o pessoal dos blogs pegaram pra postar, não foi isso? Falando disso em relação a acidentes, assim, curiosidade minha agora que bateu na cabeça. Vocês têm algum preparo, assim, pra se dar com esse tipo de situação? Tipo, com relação a um corpo ali... Eu sei que quando acontece um acidente, o corpo ali não tá bonito, né? Eu vou passar uma informação... Você tem algum auxílio psicológico, algum treinamento bem assim... Eu vou passar uma informação na qual nós, agentes, nós recebemos recentemente, faz em torno de 2 meses, um curso justamente para a gente tentar auxiliar acidentes. Curso APH, que é justamente primeiros socorros em acidentes de trânsito. Então, uma boa quantidade dos agentes possuem esse curso, foi um investimento da prefeitura, junto ao SAMU, né? E estamos aptos para tentar ajudar. A nossa essência, na hora que a gente chega em um acidente, é resguardar a via, resguardar o acidentado, para evitar um outro acidente. Mas, feito isso, a gente pode sim contribuir, porque hoje, alguns agentes tiveram esse curso de capacitação e podem auxiliar, por exemplo, a retirada de um capacete e imobilização para evitar um dano maior ao acidentado. Até porque, além disso, quando vocês prestam ali o socorro, não estou dizendo que é o serviço de vocês prestar o socorro, mas quando você está ali, vocês também estão em risco de sofrer um acidente. Porque ali a via está interditada de um jeito. Quantos acidentes a gente viu? Até filmado, né? Que a gente vê até nesses TikTok da vida, que o carro tá parado ali, sofreu um acidente, outro carro não viu que o carro tá parado, outro acidentado, já tem um agente de trânsito ali, ou já tem um policial e o carro atinge ele. Isso já aconteceu alguma vez aqui? Que você tenha... Acidente envolvendo nós, agentes, não. Mas a gente já tem casos e a via não estava devidamente sinalizada. Né? A gente tem preparo para isso, para dar um respaldo até para as equipes da SAMU quando chegam realizar o trabalho de resgate. E o agente está capacitado com relação a isso, a cursos que nos garantem manter a segurança para o serviço ser realizado quando a equipe de segurança chega. O Thales tem uma curiosidade. E como é que vocês fazem para afastar os curiosos que sabem todo acidente? Parece que quando acontece alguma coisa, enche de gente ali, atrapalha, pode ocasionar até acidente, pois né? Infelizmente, essa questão dos curiosos. Infelizmente é algo que a gente tem uma dificuldade. A gente pede para a população, pessoal, lá é uma pessoa, é uma vítima. Então, assim, vamos expor. Muitas vezes o pessoal passa filmando. E isso é algo assim que expõe aquela pessoa que está em estado vulnerável naquele momento. É uma questão de falta de empatia. Eu entendo como sendo assim. É difícil a gente impedir que alguém filme, mas fica uma consciência que cada um, né? Que aquela poderia ser um familiar dessas pessoas que estão filmando. E passível de multa, né? Também. Se estiver na condução, filmando sim. A condução do volante. Mas aí eu falo com relação aos passageiros. Passageiros, né? Sim. Não, eu já vi alguns vídeos que o cara tá filmando, né? Num acidente. Aí a polícia chega assim, não, você tá filmando? Tô. Então você vai servir como prova, você vai depor na delegacia. O cara, não tô filmando não, eu apago.
Teve um também que até prestando socorro da SAMU e quando foi passar, o cara da bicicleta foi e caiu por cima dele no acidente. O tal do curioso, meu amigo. Bicho nojento. Ela foi levantar a maca, acertou a bicicleta e ele caiu os dois no bolo. No caso, Thales, você tá na STTU desde que ano? Desde 2012. A minha entrada se deu através do concurso em 2006. Antes da Copa, houve a junção das categorias de agente de trânsito e fiscais de transporte. O meu concurso foi o de fiscal de transporte. Essas duas categorias deixaram de existir e criou-se essa nova categoria, né, chamada agente de mobilidade. Agente de mobilidade. Por isso que virou verdinho, juntou os amarelinhos com a cor do... Era amarelinho e azulzinho. Amarelo com azul, Desculpa, da verde. O azul com amarelo... Revelação. Era o agente de trânsito e o... E o fiscal de transporte. Fiscal de transporte era azul, o agente de trânsito era amarelo, o azul com amarelo da... Verde. Verdinho. Exatamente. Ninguém sabia disso. É a cor padrão universal que se utiliza para agentes de trânsito, né? Porque aqui é agente de mobilidade. Mas na maior parte dos municípios e também a nível exterior, né? Fora, é verde. Mas aí as competências também se ampliaram, né? As competências se somaram, no caso. Se somaram. Houve a extensão dos dois cargos e criou-se um novo cargo onde ambos os servidores foram aproveitados, que é o efetivo que a gente tem hoje. Entendi. Então, olha só. Então, cara, o agente de rua e o agente administrativo, né? Que teve... acho que muita gente de vocês também faz um trabalho administrativo nos prédios da STTU ali, na Ribeira, não é isso? Já fui muito ali. É coincidência. E agora, Will, vamos começar as polêmicas? Cara, eu sabia desse negócio. Eu não sabia dessas cores, não. Olha aí, revelação. Isso aqui eu vou contar em todo lugar que eu tiver. As cores pro carro. Minha filha chega dizendo isso quase todos os dias. Quais o são as cores elementares? Mas aí coincidiu. Vermelho, verde, eu azul. adoro essas curiosidades de Natal. Mas depois tá feito aí. Vamos lá, né? Vamos lá. Mas mais recentemente aí, houve a repercussão muito grande por causa de um grande comunicador. BG Bruno Giovanni trouxe à tona uma... Eita, não podia falar o nome, não. Tem nomes. Bruno Giovanni, BG, ele mesmo. Trouxe à tona um problema na multa. Em uma multa que ele recebeu. Rapaz, todo dia ele fala dessa multa. Parece que era a terceira multa. Eu escuto a rádio na hora do almoço, quando eu vou almoçar. Rapaz, o homem tá insistente nesse assunto. Ele ficou indignado porque o agente de trânsito, o agente de mobilidade tinha um multado, mas ele estava certo, as câmeras provavam que eram certo. E aí começou a movimentação. Várias pessoas gravaram vídeos. Eu fui multado, que absurdo, não sei o quê. O sistema não está funcionando para isso, para recurso. Quando recorre, nunca dá certo. Eu fui multado 4 vezes no mesmo dia. E o moído é grande. Todo mundo começou a se sentir mais à vontade para criticar, para expor a indignação, para, enfim, colocar para fora aquilo que pensava a respeito da STTU. E isso ganhou uma repercussão muito grande graças à visibilidade que tem o blog do BG e os programas e o BG em si. Tá? Exatamente. Já teve entrevista, a Daliana, que é a secretária, já foi conversar com o BG e foi duro para ela que o BG veio com dados do IBGE e São Paulo, não Isso sei foi o quê. No programa foi dele? No programa do meio-dia. Ela teve essa coragem de ir lá? Natal multa... Teve coragem. Eu admiro a coragem dela. Foi no programa e ele disse, Natal multa mais do que São Paulo, proporcionalmente, e tem indústria na multa, e ficou difícil. Certo? O ponto de vista do agente de trânsito, como é que está sendo esse rebuliço? Por assim dizer. Vamos escutar um pouquinho o outro lado, né? O agente de mobilidade. Vamos escutar um pouquinho o outro lado, porque só ataque de um lado fica difícil você saber. Como é que tá dois lados da moeda, né? Como é que está sendo? Pronto, eu não posso falar defendendo o ponto de vista da minha categoria. Então, eu vim aqui para dar a minha opinião pessoal. O que é que você vê? O que é que eu vi? Eu vi uma declaração que, no meu entendimento, foi infeliz da forma que ele expressou. A gente foi no finalzinho de agosto, no qual ele exatamente usou o meio de comunicação. Até eu trouxe aqui, vim totalmente desarmado, mas eu trouxe aqui
palavras que foram utilizadas pelo comunicador para não ser infiel ao que ele falou. Tá. Então, assim, primeira coisa, ele utilizou do programa dele para colocar uma situação pessoal a dele. Então, assim, eu lamento esse tipo de abordagem, porque ele está lá como repórter. Então, ele tem a obrigação de ser impessoal. E ele levou uma situação pessoal para ser abordada. Certo. Segunda coisa, a gente observou palavras de ódio, que, sinceramente, eu fiquei perplexo ao ver aquilo. Algumas das palavras, das frases que ele utilizou. A ação criminosa dos amarelinhos. São desonestos. Atuam com má fé. Isso é um roubo. Fez isso mostrando o auto de infração que ele recebeu. Utilizou expressão que também assim atingiu uma pessoa pública como a secretária da STTU. Palavras dele. Só um instante. Secretária ou é incompetente ou é cega. Nossa Foram Senhora. palavras utilizadas pelo comunicador. Eu vi. E assim, o que me gerou espanto maior foi mais uma afirmação que ele fez. Ele associou, tá aqui, ele associou os amarelinhos, né, às autuações e o caso dele ser mal amado, só um instantinho, mal resolvido e ou revoltado. Então, assim, além dele atacar uma categoria que no dia a dia tá lá debaixo de sol, de chuva, e ele fez um ataque pessoal a pessoas que têm família, que têm um dia a dia, e que eu entendi assim, ele tem um problema pessoal, resolver-se de forma individual. Se ele acha que o agente que fez a autuação dele errou, ele tem que buscar meios legais, como qualquer outro cidadão, para buscar o seu recurso. Mas não, ele preferiu atacar toda uma categoria em um período que a gente está se aproximando de um cenário político. Entendi. E De forma até, como você falou, pessoal, né? Ele atingiu até a questão da moral, mal amado. O que quer dizer com isso, né? Assim, fica meio que implícito, seria mas... como se... Mas Nós hoje temos em torno de 200 agentes. Alguns estão afastados, férias, mas esse é o efetivo, 200? Não chega a isso, mas chega próximo a 200 agentes. Então, ele generalizou uma situação que ele teve pessoal a 200 famílias. Exato. Por que a gente já vem falando desse assunto há algum tempo? E por que eu, quando eu conheci a sua página, conheci você através do Instagram, eu fiz questão de trazer você aqui o quanto antes? Porque isso tá nos outros vídeos, eu já demonstrei uma certa preocupação a respeito dessas falas em o quanto a população ia absorver esses comentários e isso ia se tornar em um clima extremamente desagradável entre as pessoas, os agentes de mobilidade e as pessoas comuns, as pessoas civis comuns. O ódio, né? A geração de ódio. A gente já viu episódios lamentáveis de briga, de discussão. Eu levantei um questionamento em se essas falas, essa exposição não estaria ajudando a deixar as pessoas mais à vontade para confrontar os agentes, brigar com os agentes, até acontecer coisa pior, entendeu? Então, eu demonstrei essa preocupação aqui em programas anteriores. Você tem razão. E quis trazer você aqui para ver qual era o sentimento. Talvez você não fale por toda a categoria, e realmente não fala. Mas eu acredito que seja um sentimento que não seja só seu. Exatamente. A gente observa... O BG é um grande comunicador. Ele tem uma expressão política muito relevante no Estado. Eu até coloco bem. Para mim, no meu entendimento, ele é um dos maiores comunicadores do Estado. Então, o peso da fala dele é muito grande. Se você for observar em toda a postagem que ele posta lá, vinculando erros da STTU, que nem todos são verdade. Venho aqui para falar uma coisa. Existe fake news
no material que o BG vem postando. E isso a gente não pode permitir. O que é que aconteceu recentemente? Ele postou um caso, né, falando a situação que ocorreu, no qual um condutor foi autuado, mostrou as passagens que ele teve, não estava realmente aqui em Natal, e que o carro desse condutor estava dentro da garagem e não saiu em momento nenhum. Então, assim, foi provado. O colega, ele foi chamado, porque tá tendo uma apuração. Então, eu fiquei sabendo que o colega foi chamado. O que foi que aconteceu? Eu disse, não, eu fiz meu trabalho. O veículo passou, estava sendo feito uso pelo condutor do celular, fiz a autuação. E aí foi-se olhar as câmeras e constatou que realmente o veículo não estava na garagem e estava lá, estava transitando em via pública. E aí essa informação foi vinculada. E o que a gente obteve de resposta do BG? A nota oficial falando lá o que a secretaria postou a respeito disso. Mas eu lhe pergunto, se ele fez uma divulgação tão grande afirmando que aquela multa foi falsa, por que ele não teve a humildade de ir lá também em público e falar, eu errei, tá aqui, tá comprovado. Dizer, é uma manchete para acusar e uma nota de rodapé para se desculpar. Para se desculpar. E olhe lá, viu? Pois não, porque, como você falou, o peso da declaração dele, o peso, a força grande, que ele tem na comunicação, a força que ele tem nas redes sociais, na vida das pessoas, impacta diretamente também as vidas agora dos agentes, né, de mobilidade. Porque as pessoas vão ficar mais sentindo à vontade. Infelizmente, o discurso de ódio faz isso com as pessoas. Faz. Todas as postagens envolvendo a STTU, da forma que ele está abordando, colocando a STTU como a categoria de agente, o grande vilão da sociedade, está repercutindo. Você vai lá e vê comentários de ódio de pessoas dizendo que vão cercar a STTU e não vão deixar a gente sair. Qual é o próximo passo? Tocar fogo na STTU? Fogo. Então, assim... Até a família de vocês, assim, numa escola de uma criança, a sua esposa não vai dizer, ela é esposa do cara da STTU, do cara que multa, que BG tá dizendo que não presta. Ele vai criando um sentimento. Pois é, que está sendo inflamado. Está inflamando e nós, como cidadão, nem como agente público. Agente público, a gente está lá para fazer o nosso trabalho. Mas como cidadão, eu saio da STTU, encerrou meu expediente, eu estou lá, estou exposto. Exatamente. E a fala dele, colocando a população contra a STTU, inflamando contra os agentes, eu vejo como algo perigoso. Algo que, muito perigoso. Se acontecer alguma coisa contra algum dos agentes, ele vai ser penalizado com isso. Mas que tem boa uma parte vida não sai. Uma agressão não sai. Então, eu tenho muito cuidado com relação a isso, muito receio com relação a essa fúria que foi colocada pelo BG em uma situação pessoal. Entendi. Vamos tentar esclarecer algumas coisas aqui. Você, como agente de mobilidade, tem meta de multa no mês? Não existe meta. Então não existe. Tá? Então isso é uma das maiores fake news que... Peraí. Tá. Não existe meta. A STTU tem meta de arrecadação estipulada e passa para vocês? De forma que alguma. Vocês recebem bonificação se multar mais ou Também menos? não. Salário fixo está disponível no portal da transparência, qualquer servidor. Certo. Diante das atribuições que vocês recebem no dia a dia de vocês, está a específica para multar? Sim, é uma atribuição que está prevista no Código de Trânsito. O agente de mobilidade, ao constatar uma infração de trânsito, ele tem obrigação de fazer. Por quê? Porque não é o agente que vai decidir se vai fazer ou não. Ele constatou um avanço de sinal, vai fazer o avanço de sinal. Ele constatou que um condutor está fazendo utilização do celular dirigindo, vai fazer a autuação. Não me cabe... legislar sobre esse assunto. Exatamente. Então, na verdade, é uma legislação própria do CONTRAN. Escolher quem eu posso autuar ou não. Não. Está errado, está infringindo o Código de Trânsito, é obrigação do agente fazer.
Mas por que eu fiz essa pergunta? Porque no próprio programa do BG, e eu acompanho, eu gosto de assistir, e de ver as notícias também, teve um comentarista que trouxe um ponto muito interessante, tá? E aí eu queria que você falasse sobre isso também. Por que eu perguntei se você recebia a atribuição de multar? Porque ele alegou que a atribuição do agente de mobilidade não deveria ser a específica de ir multar, mas a de orientação, organização do trânsito, atender ocorrências, etc, etc, etc. Multar seria uma consequência das circunstâncias. Está ali organizando o trânsito, houve uma infração, multa. Mas a específica, segundo ele, palavras dele, a específica saída da base da STTU para especificamente ir multar os infratores, ele disse que era não era adequado, que não era legal. Mas, primeiro, qual é o seu entendimento em relação a isso? Que a prioridade dos agentes deveria ser ir organizar o trânsito, ajudar no fluxo do trânsito da cidade e multar ser uma atividade secundária. Você não acha que os amarelinhos, os agentes de mobilidade recebendo essa atribuição direta de multar ajuda ajuda nessa narrativa? Tudo que você falou aí faz parte das atribuições. Autuar é uma atribuição. Agora, a gente tem que ver que não a principal. A principal atribuição hoje de um agente de mobilidade é garantir a segurança viária. A gente está nas ruas para garantir que não ocorra acidente. Segunda, garantir a mobilidade. Sem que para a gente garantir a segurança viária e garantir a mobilidade, a gente tem o artifício da autuação. Como é que eu vou garantir a segurança viária? Como é que eu vou garantir que um condutor avance um sinal e ele não vai ser punido? Ele tem que ser punido. A partir do momento que eu estou em campo e eu observo um avanço de sinal, observo um condutor fazendo a utilização do celular, observo um pedestre querendo passar, passando na faixa e o veículo botando por cima de um pedestre, eu tenho obrigação de fazer a autuação. Por quê? Porque é a garantia da vida que a gente está fazendo. A gente está inibindo que em outras atividades outras situações ele faça a mesma coisa. Mas e de estacionamento? Estacionamento é mobilidade. A partir do momento que eu observo um veículo estacionado em uma esquina, eu vou ver que um caminhão vai ter dificuldade de entrar. Ali no Alitrim, se a gente for dar uma volta rapidamente, a gente vai ver uma série de veículos estacionados em fila dupla. Tem situações que existe a faixa dupla contínua, o veículo está estacionado em fila dupla e obriga o carro a passar, transpor a faixa para poder passar, porque está estacionado em local irregular. Então, a autuação é o meio legal que nós temos para garantir, primeiro, a vida, segundo, a mobilidade na nossa cidade. Show de bola. Mas aí a autuação seria uma atividade secundária. Eu tô com 2 multas atrasadas, eu vou até pagar, que eu me sensibilizei com essa conversa. Mas, é sério. Mas assim, então o agente de trânsito, ele não o agente de mobilidade, ele não sai pra multar. Fiscalizar. A multa pode ser uma consequência de irregularidade. Exato. Mas você entendeu que era essa a questão? Quando eu perguntei, o agente de mobilidade, ele é mandado, ele é enviado exclusivamente para multar? Vá lá para aquele SEMA, vá lá para o cruzamento entre é isso que espalha, Prudente de Moraes e a Nevaldo Rocha. Faça 10 multas e volta para multar. Pronto. Ele recebe essa ordem? É isso que eu tô perguntando. De forma alguma. Eu digo por trabalhar diariamente nisso. Quando a gente sai da base, a gente não sabe o que vai encontrar. A gente encontra um protesto, a gente encontra um acidente, a gente encontra hoje muitas intervenções em virtude de obras. A gente está com um quantitativo muito grande de agentes realizando um trabalho ali na Felizardo. Então, assim, inclusive eu vou até trazer um dado aqui que vocês talvez não saibam. Eu não vim para trazer dados, mas como foi a própria secretária que disponibilizou esse dado em um outro meio de comunicação, eu vou repassar. Tá. A média de autuações por um agente de mobilidade em um turno de 6 horas, chute aí quanto é.
Quantas multas vocês Vamos lá. acham Rapaz, que um olha, agente de trânsito vamos faz dar em palpite. 6 horas de expediente? 6 horas de Se trabalho. fosse, de acordo com o BG, 38. Se, de acordo com minha opinião, 2? 2? Chutem aí. 2? Eu acho que deve fazer umas 25 multas em 6 horas. Eu tô botando Em média, pouquinho. né? Em média. Em Eu acho média. tanto. Em Se são, média. 200, se são 200 agentes. Cada Cada um faz 25 Não, em mas aí 6 tem horas. folga, é, Aí reveza, vira reveza, um desmantelo Ó, grande. mas aí, ó, reveza. Não é 200 todo. Não, eu por tô vez. soltando um cálculo tem uma- padeiro. O Ah. cálculo que a secretária fez e considerou 160 agentes, porque justamente isso, folga, férias, Sim, sim. afastado, 160 agentes por dia em campo, gerando uma média por agente de 3,7 autuações. 3,7. Isso dá o seguinte, você faz uma autuação a cada 1h30. Então, assim, como é que se coloca que a finalidade do agente é multar? O que é que a gente anda fazendo no restante do tempo? Isso é contando só mesmo as multas que vocês fazem, Sim. não sem contar os pardal. Exatamente, isso aí é referente... As atuações Exato. manuais. Manuais. feitas pelos Exatamente, agentes. é referente aos agentes Você de tem noção, mobilidade. assim, eu sei que não é quantos carros, assim, em média, quantos veículos estão em circulação em Natal por dia? Isso eu sei. Porque daí a gente consegue ter uma base, mais ou menos, assim, em porcentagem de quantos carros ali saíram de casa, né? Se saiu 500 mil carros, tantos carros, a porcentagem de 5% dos carros serão multados? Isso eu sei. Que é uma base, né? Tudo matematicamente fica até mais divertido de se falar. Quando o BG falou sobre isso lá no programa, eu já fui direto no IBGE. O IBGE tem um censo de 2022 aqui e a quantidade de carro que ele disse lá não era exatamente a quantidade de carro que tinha no Qual é IBGE, a quantidade não. aí? Aqui, ó. Eu abri o site aqui agora. Certo. Deixa eu ver se eu acho rapidinho aqui. Estamos em Natal? Natal. Natal. Pera aí, eu acho que a gente tá em Brasil. Vamos selecionar local aqui. Site do Brasil, estados e municípios. Calma aí que eu vou achar. Tu tem esse dado de cabeça aí? Não tenho. Então vamos aqui para Natal, Rio Grande do Mas Norte. veículos automotores, independente Veículos se é carro ou totais, moto. ó, veículos totais. 443.018 veículos. Aí Segundo aqui o site do IBGE, não é fake news, tá aqui. Aí você acrescenta os carros de Parnamirim, que Sim, transitam aqui, de São Grande Gonçalo, Natal, de Extremóis, Macaíba. Paramirim. Então, assim, se esse dado tá aí em mais de 400 mil, vamos arredondar aí que com 600. certeza de 500 a 600 mil veículos estão em circulação aqui na região metropolitana. É. Thales, tem uma Podemos pergunta considerar. que a secretária foi, né? E foi questionada. Quando foi questionada, ela disse que poderia ser que ela fez um comparativo com a Paraíba, com João Pessoa. E ela disse que talvez os condutores lá fossem mais educados do que aqui. Então, o que os agentes de trânsito têm feito na questão da educação dos condutores aqui em Natal? Exatamente, a gente tem um trabalho diário, é um trabalho belíssimo. Eu venho buscando postar essas ações que o pessoal da educação de trânsito vem fazendo. Hoje tem 2 frentes de educação de trânsito. O teatro, que são aqueles palhaços que educam através do humor, e o pessoal da educação de trânsito, que são educadores que vão nas escolas. E as 2 frentes estão em destaque, em relevância. Inclusive, estamos na semana na Semana Nacional do Trânsito. E a gente estava tendo, agora se passou, né? Segunda-feira foi a abertura. A gente fez uma ação, a STTU fez uma ação belíssima, junto com a PRF, CPRE, Detran, lá no Midway. Tem programa de se espalhar, não só daqui levar para a Zona Norte, naquela região ali, que também tem um tráfego muito grande de veículos, né? Sim, esse pessoal da educação de trânsito, tanto estão nas escolas quanto estão nas vias. Então, se não me engano, tem até uma ação marcada para ser feita na Zona Norte, na João Medeiros, que apesar de ser uma via estadual, mas também faz parte de Natal e também pode a educação chegar lá. Então, assim, o pessoal diz, Zona Norte, não. O trabalho da STTU com relação à educação de trânsito é em todas as áreas.
O BG, inclusive, falando dos palhaços, o BG posou aqui. Pô, o BG postou aqui. Como é, Will? Repete aí, por favor. É porque às vezes eu falo inglês. Eu fiz uma continha aqui Às vezes eu falo de inglês. padeiro, mas deve estar errado, obviamente, né? Então, Você falou que são 160 agentes, turno de 6 horas, em torno de 3 multas e meia. 3,7. Vai dar uma média de 600 multas diárias. 600 multas diárias. Para em torno de 500 mil carros, dá 5%? Não. 5% 0,00. Não, é só dividir. É 500 mil carros, né? Falta um bocado de zero aí. 1%. Não 1,12%. Não, dá não. Tem que tirar um bocado de zero aí. 1% seriam 5,6 mil. Seria... Se fosse 600... Não, é isso não, Essa questão aí de dados seria interessante em um outro momento, a gente trazer o pessoal... Por que seja... Eu tô puto agora contigo, cara. Se tem 500, quanto é 1% de 500? Não é 5 mil, não? 1% de 500 mil, não é 5 mil, não? 500, né? 500 não é mil. 10% de 5 mil? Menino. 500 é 10% de 5 mil. Vai. E onde é que tem 5 mil aí? 500 mil vezes 100. Vai mudar a pauta aí aqui. Pelo amor de Deus. Rapaz, eu tava vendo aqui que os entrevistadores aqui do A Jovem Política não são bons em matemática, não. Tá dando a Dilma aqui. Aí vocês vão assistir o outro podcast de matemática que com certeza deve ter, viu? Esse é o Telecurso 2000 aqui, né? Telecurso 2000. Tem uma questão também que eu vi que sobrecarregou muitos agentes, foi aquela obra da Felizardo Moura. Sim. Que deu um trabalho para a STTU organizar aquela região ali todinha. No início deu muito trabalho, né? De engarrafamento e tudo. Hoje deu uma melhorada, vista considerável, né? Vem dando trabalho. A STTU ainda está presente, tem que estar presente diariamente, porque senão vira aquela bagunça. Então, assim, a população da Zona Norte, esses últimos 12 meses sofreu bastante. E, infelizmente, vai continuar a sofrer por mais 12 meses. Que foi o período que o DENIT era 18, aí agora já encolheu para 12 Já interditou meses. Já. É mais um agravante para quem gosta de fazer discurso de ódio contra os agentes, não é isso? Essa questão da ponte. Pois é, apesar de Porque não ter nada a ver. Apesar de de ter não ter nada a ver. No caso, vocês não tem nada a ver. Foi um erro de cálculo ali do DENIT, juntamente com a prefeitura, Estado. Mas quem, de fato, está de frente ao motorista são vocês. Ali, eu já tive um pouco de raiva, mas apesar que a pessoa releva, né? Quando você passa ali, fica naquele engarrafamento da Ponte Velha. Você chega ali bem na boquinha, aí o guarda faz, não, aqui não, você tem que ir pra lá. Aí você tem que... Ponte Nova. Puta que pariu. Acaba vai lá pra Ponte Nova. E você tem que fazer algum serviçozinho ali na Bernardo Vieira. Como é que eu chego aí? Chego não, é melhor... E aí a gente volta pegar uma balsa ao discurso de ódio, né? O condutor já vem inflamado com a situação, e vê o agente lá e acaba descontando em quem? No agente. No agente de mobilidade. Diretamente. Pois é, cara. É a frente ali. Pra mim, a culpa grande culpa, aí eu não tenho medo nenhum de colocar. Pra mim, a culpa desse problema da ponte é de Álvaro Dias, 100%. Que é isso? Álvaro Dias. Culpa dos dois. Álvaro Dias. Governo e... Álvaro Dias, amigo. Falta de do planejamento. Estado, mas é de Álvaro Dias, né? Não deixa de ser dele, né, pai? A ponte é jurisdição federal. DENIT. Certo? BR. BR. Né? 101. Mário Covas, não é isso? Sim, tô errado? exatamente. Tô certo. DENIT. Certo. De maneira que não houve interesse e preocupação suficiente para que, no período que se foi fazer obra na Felizardo Moura e se avisou de fazer obra na Felizardo Moura pela prefeitura, certo? Apesar de envolver a ponte que é federal, ali a obra da prefeitura vai englobar a ponte também, certo? Não se preocupou em avaliar uma questão complexa. Foi uma questão de a minha competência é só aqui o asfalto, que é a minha mobilidade. O prefeito da cidade não deveria ter feito uma avaliação completa daquela ponte e, como é competência do DENIT, acionado o DENIT antes
Denite, ó, estamos nessa situação aqui, certo? Completa falta de planejamento. Por que eu digo que foi culpa de Álvaro Dias? Porque ele deveria ter feito isso. Porque ele é o responsável pela população da Zona Norte. Que não é Natal, que bota uma placa apontando para Natal lá, mas no papel é Natal sim. Então, a população ali é a população do coração de Álvaro Dias. É a população que vai sofrer com qualquer consequência dessa improbidade, não vou chamar de improbidade, que improbidade dá problema, mas dessa má gestão, é o povo que Álvaro Dias tanto ama da Zona Norte. É o povo dele. Então, independente do que aconteça, quem tem que estar preocupado com o sofrimento desse povo é o prefeito dessa cidade. Exatamente. E ele deveria ter feito isso no começo. Agora vem o DENIT, um órgão totalmente separado, e diz, agora vamos fazer uma obra. Mas Faltou. Meses, Na minha opinião, faltou. Tem uma questão, nessa questão aí, o que eu vejo que são a culpa dos dois. Então, é uma questão Porque o quadrada. CREA fez a estrutura toda, disse que existia um problema na ponte, levou ao DENIT e o DENIT disse que não precisaria ser feito uma obra de estruturação na ponte, que aquela explosão não abalou a estrutura da ponte. E eu acho que também foi um erro de Álvaro de não ter procurado, mas que existe uma culpa dos dois, porque o DENIT foi avisado pelo CREA. O CREA fez o mapeamento todo da ponte e avisou o DENIT que existiu. Não tem como o DENIT realizar uma obra dessa sem antes comunicar a prefeitura, não. A prefeitura estava ciente dessa obra. Sim, mas por isso que eu estou dizendo, existe um consenso dos dois. Não existe um consenso dos dois. Existe Porque não adianta eu jogar uma culpa em Álvaro Dias e esquecer do DENIT. Exatamente, Foi mas avisado também, né? deixa eu passar algumas informações que talvez vocês não saibam. Aí quem sabe falar mais. Essa ponte, ela precisava de um reparo há muito tempo. Muito Essa obra, a perspectiva dessa obra é inclusive anterior à da Felizardo. Então, já existia o projeto. No período da obra da Felizardo, o que ocorreu? A bomba. Nesse mesmo período, existiu a divergência entre o CREA e o DENIT, na qual o DENIT falou que não era necessário o fechamento, não seria necessário. E aí o DENIT voltou atrás. Isso foi que aconteceu. Essa obra deveria ter caminhado junto, como vocês mesmos estão colocando. Mas a grande culpa foi que em momento nenhum o DENIT se posicionou, nós vamos fazer a reforma. Não foi posicionado dessa forma, e que essa reforma seria fechando um dos lados da ponte. Inclusive, como eu falo, eu não estou aqui para representar a STTU, estou aqui na figura minha, pessoal. Mas a STTU emitiu nota oficial falando que foi pega de surpresa com a informação da obra na ponte. Então, oficialmente, foi isso que a STTU emitiu nota dizendo. Ela não foi comunicada oficialmente que seria feita a obra. Foi isso que emitiu, via nota. Pois é. São muitas responsabilidades. Muitas responsabilidades. Infelizmente, independente de quem se a gente tire conclusão que seja a culpa aqui, o fato é que a pessoa da Zona Norte vai passar mais um ano na merda aí, né? 12 meses sofrendo. No mínimo, porque No mínimo. tem mais 6 depois, né? Deu 18, 12 Embaixo meses da uma ponte parte, aí, né? 6 meses a outra. Era 18, aí a opinião pública em cima, não, vamos fazer em 12. 12. Aí quando chegar nos 12, Mas se aí atrasa, você vai ver. tem uns aditivos, não tem? Tem um Sempre bocado. tem uns aditivozinhos, É complicado. né? É Tem alguma complicado. coisa pra- A obra da Felizardo está caminhando para ser entregue no prazo estabelecido. É? Pelo menos isso. Agora não vai adiantar, porque Mas vai vai liberar ser bom a demais, né? Felizardo e Vai vai estar o travar na gargalo lá na ponte. E a ponte vai... Exato. Se não houver nenhum empecilho na reforma da ponte, porque não deixa de ser uma obra de alto risco, né? Porque você A está trabalhando com a paralisação da ponte é ponte, parcial, com- né? É parcial. com- Pelo que foi vinculado também, vai ser um lado, depois o outro. Então não vai ter o fechamento total em nenhum momento. Pelo menos... Fechamento total era um caos total, né? Com certeza. Pelo menos Tem que botar umas não se balsas. cogita nesse momento isso. Meu Deus, como a gente precisa de mais ponte, né, bicho? Pois é. Recife tem umas 50. Mas Recife é diferente, é a Veneza. É a Veneza A brasileira. beleza brasileira, é. A gente tá falando em erros, né? De quem foi o erro maior. Eu acho que o erro maior foi não ter construído a terceira ponte antes disso tudo. Pois é, ainda tem isso. Já me calado, você prometeu. Exato. É verdade. Acho que a questão da terceira ponte era pra ter feito ali num balde, né? Que tem, você vê, quando sai daquela descida ali, tem um enganche ali bem...
Há 2 anos atrás, né, no período da campanha, a intenção seria fazer ali no prolongamento da Mor Gouveia. Da Mor Gouveia, exato. Porque ali tem pouca desapropriação, praticamente é só umas casas que ficam beirando o rio ali, é pouca coisa, e já tem um acesso bem largo ali, que é da Mor Gouveia. A Mor Gouveia foi reformada agora, então ela... É naquele cruzamento era ali. um ótimo condicionante para que ela... Né? Exatamente, Mor Gouveia com quilômetro. Não, ali dava a primeira. Dava, ia desafogar. Se fizer, eu passo por lá. Desafogar muito. O pessoal do Igapó, não, Jardim Lola ali, né? São Gonçalo mesmo. São Gonçalo também fez acho que quer fazer também, né, naquela região, até para desafogar. Mas é São Gonçalo, vai sair lá perto da Estrada dos Mártires, exatamente essa aí, exato. No quilômetro 6, né, ali, né, que é a região, né. É isso daí. Então, é isso, pessoal. A gente vai... Deixa você dar suas considerações aí, por favor, meu querido Thales. Você que tão atenciosamente respondeu. Inclusive, eu falei com o Thales essa semana. Digo, Thales, vamos participar do programa. Prontamente esteve aqui. Na hora, meu amigo, sem hesitar. Deu uma sorte do Caba tá de férias. Eu vou direcionar as minhas palavras justamente ao gerador, né? Desse caos todo envolvendo o blog do BG e os agentes de mobilidade. BG, eu tenho um carinho fantástico por você como profissional. Eu acho que você tem uma trajetória muito bonita na comunicação do nosso estado. Mas se vincular a uma situação política, está tirando esse seu brilho. Infelizmente, eu torço para esse período de política passar e você volte a ser mais humilde, a ter a humildade de reconhecer que existem erros também por parte de vocês, não é só a STTU, existem erros por parte de todas as áreas e que a categoria de agente de mobilidade está lá, sol, chuva, garantindo a mobilidade da nossa cidade, garantindo a segurança viária e a gente merece respeito. E é o mínimo que a gente espera que você, como comunicador, nos respeite. E deixe de lado essas palavras de ódio. Eu não tenho ódio de você, não. Eu estou aqui como alguém que sempre lhe acompanhou. Então, volte a ser o que você era. A gente precisa de comunicadores imparciais na nossa cidade, no nosso estado. Exato. Parabéns pelas palavras aí. Espero que o BG receba essas palavras e... a gente torce para que tudo fique toque no coração dele aí. Para que o STTU seja cada vez mais eficiente na resolução dos questionamentos. Não, e principalmente respeitado, né? Erros, e que o clima de paz, que eu acredito que a gente ainda esteja em paz, se Deus quiser, reine na nossa cidade. Que a profissão de vocês não é fácil, é difícil. Vocês também não ficaram ricos sendo agente de mobilidade, não, né? Eu acho que nenhum servidor público fica rico, não. Eu particularmente, estou naquela faixa. 30% devendo no banco e... Vixe, já botou, já fez a margem todinha. Ei, rapaz, tem aquele aumentozinho, o banco já liga. Oi, eu vi que você teve um aumento. Vamos aumentar essa... Vamos mexer nessa margem? Padrão. Amigo Thales, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Foi muito esclarecedor. O programa foi maravilhoso. Tiramos todas as dúvidas. Agradecemos muito pelo seu trabalho, pelo trabalho de todos os agentes de mobilidade, certo? Desejamos o melhor, tanto para você como para todos os agentes que se dispõem aí a estar no nosso trânsito dia a dia, ouvindo muitas vezes o que não gostaria de ouvir, tendo que levar muitas vezes desaforo para casa. Entendo. E desejo sucesso. Parabéns pela iniciativa. Hein? Sim. É isso que eu falei. Pede pra ele. É isso que eu tô dizendo. Espero que essas palavras, né, do nosso amigo Thales, chegue a ele e ele possa responder também, né? BG vem aqui. BG. Uma réplica dessa... BG vem aqui. Um beijo, meu querido Bruno Giovanni. Tamo junto. E esse foi... E Bruno Giovanni, acalma esse ódio no coração. Calma. Não faz bem pra ninguém, não. Certo. E esse foi mais um episódio da Jovem Política Podcast. Tchau, rapaziada. Tchau.